Como eu disse, o doutor André Rodrigues está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM para poder trazer para você uma dica, uma orientação importante e ao mesmo tempo responder a sua pergunta. O telefone está liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida, fique à vontade para participar. Bom dia, viu, André? Seja bem-vindo. Muito bom dia, Flaviano, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando do quadro Café com Previdência. E como você disse, Flaviano, a gente sempre traz uma notícia, uma dica sobre Previdência. Hoje eu falo uma notícia que não é muito boa, infelizmente, para os aposentados, mas é importante o esclarecimento, que é sobre a revisão da vida toda. Porque os aposentados aí estão sempre perguntando, tem muita dúvida sobre essa revisão. É uma revisão que a Justiça tinha dado ganho de causa, infelizmente chegou no Supremo Tribunal Federal, o entendimento foi contrário, mas essa semana a gente teve uma definição porque ainda estava pendente o julgamento de embargos de declaração, que era uma chance que a gente ainda tinha, que os ministros modulassem os efeitos da decisão. O que seria isso? Seria decidir no sentido de quem já tivesse entrado com a ação de revisão teria direito, e quem não tivesse entrado ainda ficaria de fora. Mas, infelizmente, o entendimento foi contrário, que ninguém tem direito à revisão da vida toda. São 11 ministros, a votação foi 7-4, 7 contrários. Então, infelizmente, hoje a gente pode dizer que acabou a revisão da vida toda. Não tem mais, não tem chance de reverter. Então, infelizmente, para quem entrou, está com a ação na justiça, vai ser julgado improcedente, porque tem que seguir o julgamento do Supremo. E quem estava aguardando, a orientação é que não entre, porque não vai conseguir ter êxito nessa demanda. Uma informação importante, né, André? Porque quem entrou na justiça há muitos anos está vivendo essa expectativa, né? De vai ter êxito, não vai ter êxito, como que vai funcionar. Apesar da notícia ser ruim, mas é uma notícia definitiva. Pelo menos termina a expectativa. Né? Exato. O Supremo, Flaviano, nas últimas revisões previdenciárias assim, de grande escala, vamos dizer assim, ele tem adotado um critério de análise econômico. Que aqui eu não concordo muito, eu faço uma crítica, porque, ao meu ver, a corte, como é uma corte judicial, acredito que eles teriam que avaliar sob o critério legal, sob o critério da justiça. Mas, infelizmente, o INSS sempre apresenta argumentos de que essa revisão traria um custo muito alto, traria um rombo nas contas da Previdência que, segundo o governo, já estão deficitárias, e acaba que o Supremo compra esse argumento do governo e julga contrário aos aposentados. Tá aí, orientação importante para você. Telefone tá liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Eu já tenho aqui uma dúvida, doutor André. Ela tá dizendo o seguinte, né, que perdeu a mãe tem pouco tempo. Ela era pensionista do pai. Aí ela deixou um neto menor que estava sob a guarda dela. Esse neto tem direito a essa pensão, né? Que já era do avô, né? Bom, se eu entendi bem, se o neto está recebendo já essa pensão originária da mãe que faleceu, da avó no caso, aí ele pode sim ter direito do avô, mas aí ele vai ter que optar pela que for mais vantajosa, né? Maior valor, ele não pode acumular as duas, porque é um benefício da mesma espécie. Então é proibida a acumulação. Aí, no caso, a lei, o menor sob guarda, a lei dá esse direito da pensão. Aí vai ter que avaliar qual pensão vai originar um valor maior para ele optar. Eu tenho aqui uma pergunta também interessante da Helena. Muito obrigado, viu, Helena, pela audiência. Muito obrigado também pelo carinho. O assegurado da Previdência, que está aguardando o resultado de uma perícia na Justiça, depois de 1 ano de espera, ele é desligado ou pode voltar a contribuir aí com a contribuição de 11%? Bom, interessante a pergunta, a questão de estar desligado ou não, o prazo é de 1 ano. Agora, para aquelas pessoas que têm mais de 10 anos de contribuição, esse prazo vai dobrar. Então, ele vai para 24 meses, que são 2 anos. Então, se ela não tem 10 anos de contribuição, o período de graça que a gente fala que é o período que pode ficar sem contribuir é de 1 ano. Como ela está aguardando o resultado,
A orientação é que ela contribua para que não ocorra esse desligamento, mas ela tem que contribuir no código de facultativo, que é a pessoa que não está exercendo atividade remunerada. Caso ela contribua no código de contribuinte individual, a Previdência vai interpretar que ela está trabalhando, porque essa contribuição presume que a pessoa está exercendo atividade. Então ela tem que contribuir, porém no código de facultativo, para que não atrapalhe ela conseguir esse êxito no processo judicial. Eu tenho a dúvida aqui também da Vanusa. Muito obrigado, viu, pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Ela quer saber se o esposo pode se aposentar. Ele tem 36 anos de carteira assinada e 57 anos de idade. Interessante a pergunta, bom dia, Vanusa. Pelo que você fala aí, ele vai enquadrar nas regras de transição da reforma, porque antes da reforma de 2019, com 35 anos se aposentava, independentemente da idade. Porém, eu oriento que ele procure um profissional especialista para que faça o cálculo e veja qual regra ele vai se aposentar. Eu acredito que no momento ele ainda não consiga, mas com 36 anos de contribuição, acredito que não está muito longe dele conseguir a aposentadoria. Eu tenho aqui outra dúvida interessante, viu, André? A pessoa não quer se identificar. Ele está dizendo o seguinte, né? A pessoa está recebendo aí uma aposentadoria porque ele era militar. A sua esposa já contribuiu 15 anos junto à Previdência. Está aguardando, pelo que eu entendi aqui, a idade de 62 anos. Aí ele quer saber o seguinte, se quando ela atingir 62 anos, ela pode pedir aposentadoria. Se não interfere a aposentadoria que o marido, que era militar, já está recebendo. Não tem problema nenhum. Aí no caso, como ela já tem 15 anos, a aposentadoria perante o INSS da mulher hoje tem que aguardar os 62. Então ela tem que aguardar a idade e o fato dele receber não tem problema nenhum, até porque a previdência dos militares é uma previdência diferente da do INSS. É um outro regime de previdência vinculado ao Estado. Então não tem problema nenhum. São institutos diferentes, né, André? Exato. O que não pode, Flaviano, é a pessoa receber duas aposentadorias pelo mesmo regime de previdência, ou seja, não existe a pessoa ter duas aposentadorias pelo INSS. Agora, de regimes diferentes, ela pode ter até 3, 4. Muitos casos, por exemplo, professor, médico, é aposentado pelo INSS, pelo Estado, pela Prefeitura, então isso não tem problema nenhum. Só poderia interferir a questão da renda se fosse um benefício social, né, André? Exato, aí se fosse um benefício social, que é o BPC-Loas, aí é avaliada a renda e o recebimento por qualquer integrante do grupo familiar vai ser levado em conta. Eu tenho aqui outra dúvida interessante também. Ele quer saber o seguinte, André. Ele já é aposentado, voltou a trabalhar com carteira assinada. Aí, nesse caso, ele pode fazer a retirada do FGTS mensal? Bom, muito interessante a dúvida. O que acontece, Flaviano? Como ele já é aposentado, mas está de carteira assinada, ele é obrigado a contribuir com o INSS. Quanto ao FGTS, caso ele continue na mesma empresa que ele estava no momento que ele se aposentou, ele pode sacar todo mês. Agora, caso ele tenha mudado de empresa, vamos supor que ele aposentou em 2015 e depois disso ele foi para outra empresa, aí ele não pode sacar mês a mês, vai ficar retido. Quando tiver a rescisão do contrato de trabalho, ele pode sacar. Então a diferenciação é essa: se a pessoa continuar na mesma empresa do momento da aposentadoria, pode sacar todo mês. Se alterar a empresa, aí vai ficar retido. Eu tenho aqui outra dúvida, inclusive o doutor André já falou sobre isso em outras oportunidades, em relação à questão da aposentadoria rural, né? Ele quer saber se só as contribuições junto ao sindicato são suficientes para comprovação de tempo. Não, é importante, o pessoal sempre confunde, é um indício, né? É um indício de prova. A pessoa ser filiada a um sindicato rural e estar contribuindo com o sindicato é um indício de que ela é trabalhadora rural, mas isso por si só não garante o direito à aposentadoria do trabalhador rural. Ele vai ter que ter mais provas no sentido que comprova que ele realmente exerceu atividade rural. E aí a gente pode dar exemplo, são várias provas, né? Mas as mais comuns é a certidão de casamento, que consta que ele é trabalhador rural, título eleitoral, certificado de dispensa militar, nota de compra de produtos agrícolas, de vendas, enfim, qualquer documento que comprove a ligação dele com o trabalho rural. Inclusive, você já até citou aqui muitas vezes sobre isso, né, André? Não adianta só testemunha, não adianta só alguns documentos. É importante
reunir tudo, né? Exato. Infelizmente a gente vê pessoas que procuram a gente que realmente trabalharam na zona rural por quase a vida inteira, vamos dizer assim, mas não tem prova documental. Aí fica um pouco difícil de conseguir o benefício. E hoje o INSS também faz a busca interligada nos sistemas do governo, né? Então, quando a pessoa faz um empréstimo bancário para fins de produção rural, o chamado PRONAF, então o INSS já tem acesso a isso tudo e isso aí já é uma prova do trabalho rural também. Essa é a participação do doutor André, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Esse é o quadro Café com Previdência, trazendo sempre a orientação, a dica e a resposta à sua dúvida, à sua pergunta. Muito obrigado, meu André. Eu que agradeço, Flaviano, e a todos os ouvintes, telespectadores. Um abraço a todos e até a próxima semana. E eu reforço aqui, né, que a participação do Dr. André fica disponível para você na íntegra lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas. Logo após o programa é só acessar o portal sistemampa.com.br para ficar sempre bem informado. 8h22, o Bom Dia Divinópolis dá mais uma pausa, eu vou pro intervalo, mas eu volto já, não sai daí.